Ellen Sila Lumenomentievo, uma estrela brilha sobre o nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver por essa minha cara de camarão bem passado, eu estou na praia. E pior, tô sem óculos, porque eu consegui perder meus óculos no mar, não estou chegando porcaria nenhuma. Então, se eu estiver olhando para lugares esquisitos durante esse vídeo, é porque eu não tô sabendo para onde olhar para a câmera do celular. Vocês me desculpem. Mas esse ambiente marinho, oceânico, pelo menos é um pano de fundo legal pra gente falar do nosso tema de hoje, que é, por incrível que pareça, a ciência por trás de Moana, do novo filme da Disney. Fui assistir com os meus filhos, com a minha mulher, fiquei muito empolgado, o filme é muito bonito. Incrivelmente ele dá pra gente umas janelas interessantes para contar, do ponto de vista científico, histórico, arqueológico e até de evolução humana, uma das maiores sagas da história da humanidade, que é a colonização da Polinésia, o avanço de grupos de seres humanos com barquinhos aparentemente insignificantes por uma área gigantesca do Pacífico em alguns milhares de anos. É uma mega aventura. Bom, como é que a gente liga isso com o desenho? Se vocês prestarem atenção, para quem assistir o desenho da Disney, a Moana vive numa ilha em que o seu povo está passando por uma situação perigosa, que tem uma explicação sobrenatural ali na história, que é a falta, começa a faltar peixe, mosquitinho mó legal. Eles começam a ter problemas com a produção agrícola na ilha deles, e ao mesmo tempo eles têm toda uma sociedade complexa, não é uma tribuzinho, uma tribo simples de caçadores-coletores, de gente que não tem hierarquia. Não, eles constroem grandes casas, fazem grandes festivais comunitários, eles plantam, eles manejam o coco, eles têm criação de animais. Tem o porquinho de estimação da Moana, tem um frango, não aparece na história, mas tem também, entre os polinésios antigos, a criação de cães, por exemplo. Bom, o que isso tem a ver com a história real dos polinésios? O que acontece é que, mais ou menos a partir do ano 1000 a.C., essas populações que estão lá no Sudeste Asiático, provavelmente na região de Taiwan, mais ou menos, elas já eram populações com uma forte vida marítima, né, que exploravam recursos pesqueiros, exploravam o mar e, ao mesmo tempo, tinham criação de animais, essa tríade do porco, do frango e do cão, e uma série de cultivos tropicais também. Esse pessoal começa então a colonizar regiões cada vez mais para o leste, cada vez mais para o fundão do Pacífico. E aí você tem uma diversidade muito grande de ambientes nesses locais. Você tem desde ilhas pequenininhas, que são formadas por atolls, né, basicamente por recifes de corais antigos, que tem um solo pouco profundo, que não forma rios permanentes, que não é muito fértil e normalmente tem uma área muito pequena, até uma diversidade de outros tipos de ilha, muitas delas vulcânicas, né, porque o Pacífico ali é uma região, é um hotspot, é uma região muito ativa do ponto de vista vulcânico, como a gente sabe. E aí você tem ilhas com uma dimensão territorial maior, com solo vulcânico mais ou menos antigo, dependendo da época da formação da ilha. Então esse solo vulcânico, conforme ele vai sendo degradado, ele vai se tornando mais fértil, dá para ter uma agricultura mais produtiva nessas ilhas. E às vezes misturas, tem ilhas que tem atol e que tem o solo vulcânico, tem ilhas que são só vulcânicas, algumas ilhas que tem o solo vulcânico e os recifes em volta de coral, que tornam elas mais produtivas do ponto de vista pesqueiro. Então esse pessoal vai lentamente ali ao longo de centenas, milhares de anos, com a sua tecnologia de canoa simples, mas muito eficiente para navegar em mar aberto, eles vão se espalhando. E o que acontece é um dos grandes experimentos naturais da história da humanidade. Se você olhar os diferentes grupos polinésios que têm uma cultura muito semelhante, língua muito semelhante, organização social dentro da medida do possível muito semelhante, o que acontece é que os grupos que acabam ficando em ilhas menores, mais marginais, alguns deles até se extinguem pela falta de recursos mesmo, outros acabam tendo uma vida muito mais simples, do ponto de vista social mesmo, porque a população é relativamente pequena, você não consegue ter, então,
diferentes grupos de especialistas, alguns gente voltada mais para artesanato, gente voltada mais para pesca, gente voltada mais para guerra. Grupos realmente igualitários e pequenos, e que ficam muitas vezes presos. Eles chegam naquela ilha e não conseguem depois avançar para outros lugares e tem que se contentar com aqueles recursos ali. Outros que chegam a regiões que têm pequenos arquipélagos com alguma distância navegável entre eles, começam então a formar relações comerciais entre ilhas diferentes. E também, se essas ilhas têm solo fértil e área maior, eles conseguem desenvolver uma população mais elevada, que vai chegando na casa dos milhares e até das dezenas de milhares. E aí alguma coisa muito interessante acontece. Você começa a ter complexidade social e política nesses esquemas, seja de uma ilha grande com muita gente, né? Então você começa a ter o aparecimento de chefes mais poderosos, de grandes artesãos, de gente que mexe com uma série de atividades diferentes, chegando a coisas parecidas com mais com monarquias, do ponto de vista talvez medieval ou da antiguidade, uma coisa meio Oriente Médio, assim, Mesopotâmia, do que com tribos de navegantes, pescadores, como era originalmente. Às vezes, quando tem, além desse território maior, você também tem ilhas próximas umas das outras, você tem o surgimento de proto-impérios polinésios. É o caso do Havaí, por exemplo. Quando acontece o contato com os europeus, lá pelo século XVIII, o Havaí está quase virando um mini império insular, formado por várias ilhas, porque grupos de chefes guerreiros de uma das ilhas começam a dominar várias ilhas vizinhas. Isso é muito louco. Agora, voltando para o cenário da Moana, por que a situação da família da Moana é tão ruim? A gente tem uma explicação ali sobrenatural na história, que acho que é legal vocês assistirem no desenho, mas o que acontece é o eterno dilema dos polinésios entre você viajar, achar novas terras e você conseguir explorar decentemente a ilha na qual você chegou e na qual sua família está há gerações. Aparentemente, o grupo lá da Moana conseguiu explorar muito bem, criar uma cidade complexa naquela ilha que parece ser grande. A gente olha para as rochas ali, para o solo, a gente vê que tem solo vulcânico lá e também tem um recife, ou seja, tem bastante recurso pesqueiro. Provavelmente eles chegaram num nível populacional ali que não dava mais para ficar preso ali, algum problema ia acontecer. Que é mais ou menos o caso do que aconteceu na Ilha de Páscoa, que era essa ilha com solo vulcânico, né? Não tinha tanto recurso pesqueiro como na Ilha da Moana, mas que você criou uma civilização ali complexa ao longo das gerações, mas chegou um ponto em que aqueles recursos estavam sendo esgotados. Mesmo com exploração muito intensa, eles começaram a construir, por exemplo, grandes galinheiros para criar galinhas em massa na Ilha de Páscoa. Chegou uma hora que não dava mais para aquilo sustentar, e aí você teve um ciclo de guerras civis muito intenso, inclusive envolvendo canibalismo, que levou praticamente ao colapso dessa civilização, talvez antes do contato com europeus, né? Porque os europeus chegam, trazem doenças infecciosas para as quais os polinésios não tinham defesas naturais, e aí o bicho pega mesmo. Dá muito problema social e diminuição da população fortíssima. Mas antes disso, na Ilha de Páscoa, parece que a gente já teve tretas muito, muito sérias. Então, de novo, outro detalhe importante para a gente ressaltar por aqui é que a gente tende a ter essa visão idílica da sociedade polinésia, porque, enfim, mar, praia, né, o Pacífico, aquela coisa linda, recifes de coral, peixes, tartarugas, bichinhos, etc. Na verdade, obviamente tinha, como em qualquer sociedade humana, muita coisa legal acontecendo, mas você tinha, dependendo das condições, desigualdade social que aparecia, você tinha inclusive coisas como sacrifício humano e como canibalismo ritual em várias sociedades polinésias, justamente ligados a esses conflitos por recursos e também a essa hierarquização social que surgia quando as condições ambientais permitiam. Galera, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado minimamente decente esse vídeo com essa minha cara de camarão e com esse som de mar aqui ao fundo, de repente é agradável. E voltaremos em breve com mais vídeos. E para quem puder, quem quiser ir com a criançada ou sem a criançada, assista, um filme é muito bacana. Beleza? Como dizem os elfos, Namarie, pessoal. Adeus. Até mais.